Taxa instantânea de variação de uma função num ponto ou derivada. Antes de explicar este conceito, vamos recordar a taxa média de variação. Nas lides domésticas, a Carla deixou por esquecimento o seu copo de água junto ao forno, que se encontrava ligado. Considera que a temperatura da água, F, em graus Celsius, t horas depois de ter sido deixada junto ao forno, é dada por esta função. Primeira questão. Qual a taxa média de variação da temperatura da água nas primeiras 2 horas? Ora, aplicando a definição de taxa média de variação, obtemos o valor 8. Ora, que significa que nas primeiras 2 horas a temperatura da água aumentou em média 8 graus Celsius por hora. Agora vamos imaginar uma segunda questão. Qual a taxa de variação da temperatura da água quando o copo é colocado junto ao forno? Agora, não se pretende calcular a taxa de variação da função num intervalo de tempo, mas sim num único ponto, portanto, num instante igual, t igual a zero, no momento inicial. Para resolver esta questão, calculamos a taxa média de variação em intervalos de amplitudes cada vez menores, até que o t tenda para zero, que é o instante pretendido. O que é a amplitude em um intervalo? É a diferença entre o limite superior e o limite inferior. Verifica-se que à medida que a amplitude dos intervalos é menor, a taxa média de variação tende para 16. O que é que significa tender para 16? Que se aproxima do valor 16. Deste modo, no contexto do problema, podemos inferir que a taxa da temperatura da água no instante em que é colocado próximo do forno é cerca de 16 graus Celsius por hora. Em suma, podemos então verificar que a derivada da função f no instante zero é o valor para que tende a taxa de variação média de f quando se consideram intervalos de amplitudes cada vez menores. Assim, para determinar a taxa de variação instantânea de f, ou derivada, basta calcular o limite da taxa média de variação de f num ponto dado. E escreve-se assim, limite quando x tende para zero. Só uma chamada de atenção, o x nunca... Portanto, o valor tende para zero e nunca pode ser igual a zero. Porque reparem, se os dois valores x e x0 fossem iguais, o denominador daria zero. E, como sabem, é impossível dividir por zero. Atenção, f de zero é completamente diferente de derivada. Portanto, derivada, uma das notações é esta, está bem? F' de zero. E porquê? F de zero é o quê? Calculamos a imagem do objeto zero pela função f, que deu 8. Portanto, representa a temperatura da água no instante inicial, no momento em que o copo foi colocado junto ao forno. Já a derivada, ou a taxa de variação instantânea, representa a velocidade com que a temperatura da água está a mudar, ou seja, a rapidez com que a água aquece. Neste caso, aquece porquê? Porque o valor encontrado foi positivo, ok? No instante pretendido, neste caso é o t igual a zero. Aqui tem a definição, portanto, dada uma função real de variável real, num ponto e um ponto x0 do respectivo domínio, a taxa instantânea de variação de f no ponto x0 é o limite, quando x tende para x0, da taxa média de variação. Quando este existe e é finito, a taxa instantânea de variação de f no ponto x0 também se designa por derivada de f no ponto x0 e representa-se por f' de x0. Tem aqui outras representações possíveis. Uma função f diz-se diferenciável em x0 ou derivável em x0 quando tem derivada nesse ponto. Vamos ver agora, já vimos de onde surgiu esta fórmula, vamos ver agora outra fórmula que também se utiliza para o cálculo da derivada num ponto, está bem? Portanto, e como é que nós passamos da primeira fórmula para a segunda? Através de uma mudança de variável. Reparem, muito simples. Se pensarmos que o H é igual a x menos x0, ok? Então, estamos a fazer uma mudança de variável. Então, o x, vamos ter que alterar também o x. Portanto, aqui vamos pôr H. O x vai ser igual a quê? Ora, esta equação vamos resolvê-la em ordem a x. Portanto, vai ser x é igual a H mais, porque altera de membro, x0, ok? x0 mais H ou H mais x0, tanto faz. Ok? E agora... Por outro lado, como x tende para x0, então o h vai tender para zero. Porquê? Se x tende para x0, certo? Então aqui no lugar de x vai ficar x0. E x0 menos x0 dá zero. Portanto, diz-se então que o h tende para zero. Portanto, obtivemos assim a segunda fórmula que permite o cálculo da derivada
de uma função no ponto, está bem? Interpretação geométrica. Então, qual é a interpretação geométrica? Representa, reparem, à medida que o x se aproxima de x0, as retas vão deixar de ser secantes e vai passar a ser o quê? Uma reta tangente. Vão ver? Vamos obter uma reta tangente. Então, significa que, do ponto de vista geométrico, a taxa de variação instantânea, ou derivada de uma função f no ponto x0, é igual ao declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa x0. Ok? Reparem, é muito parecido à interpretação geométrica da taxa média de uma função, certo? Portanto, a taxa média, recordando, dava-nos o declive da reta secante, certo? Reta secante, recordando, interseta a função em dois pontos. A derivada, ou a taxa instantânea, dá-nos o declive da reta tangente, está bem? Aqui no ponto de tangência, certo? Qual é a diferença entre reta secante e tangente? Secante interseta a função em dois pontos, tangente interseta a função num único ponto, aqui no ponto de tangência, está bem? Ou o que é isto de ponto de tangência? Onde a reta interseta a nossa função. Tem aqui agora um exercício que eu já resolvi, senão o vídeo fica muito demorado, está bem? Portanto, seja f a função definida em R por f de x igual a 3x ao quadrado menos 1. Determina utilizando a definição. Vocês só utilizam a definição quando é pedido, está bem? Porque senão existem outras regras que vamos ver mais adiante noutro vídeo que se chega de imediato à derivada, está bem? Portanto, mas quando nos dizem que utilizando a definição, temos que fazê-lo. Ok? Portanto, agora vamos lá ver. Então, derivada de f no ponto de abscissa menos 1, vou aplicar primeiro a segunda fórmula e depois vou fazer pela primeira, está bem? Então, vai ficar o quê? No lugar, ora, o x0, neste caso é menos 1, certo? Portanto, e agora vão ali ao x, certo? E no lugar de x vão colocar menos 1 mais h. Eu coloquei h menos 1, que é a mesma coisa, está bem? Inverti a ordem. Portanto, e depois é só menos 1 menos da fórmula o f de menos 1. E ora, o f de menos 1 vai dar 2. Substituir ali o x por menos 1 e efetuar os cálculos dá 2. Tá? Portanto, simplificando a expressão, reparem aqui, quadrado é um binómio, certo? Simplificando, obtivemos isto. Se eu substituir já o h aqui neste ponto por 0, vou obter uma interminação. Então, qual é o truque? É colocar o h em evidência, certo? Que assim podemos dividir tudo por h. Pronto, e agora reparem que a derivada, ou seja, a derivada da função no ponto pedido, que é menos 1, é igual a menos 6. E o que é o menos 6? É o declive da reta tangente ao gráfico da função no ponto de abscissa igual a menos 1, ok? Vamos também, agora vou rapidamente mostrar como se faz isto com a calculadora. Ok, então, menu 1. Aqui primem esta tecla e vão ali ao cálculo, portanto F4 e agora F2 para se ter a derivada, ok? E agora inserem a expressão algébrica ou analítica, vamos lá ver, ora 3x ao quadrado menos 1, 3x ao quadrado menos 1, 3x ao quadrado menos 1, colocam o ponto, querem calcular a derivada, portanto, menos 1 e enter, ok? Menos 6. Vamos então resolver o mesmo exercício utilizando outra fórmula, portanto, vai ficar f' de menos 1 vai ser igual a limite, quando x tende para menos 1, de f de x menos f de menos 1 sobre x menos 1. Portanto, vai ficar limite quando x tende para menos 1 de f de x, portanto, expressão algébrica, menos f de menos 1, já vimos que dava 2, portanto, menos 2 sobre x mais 1. Agora, simplificando a expressão, vai ficar 3x ao quadrado menos 3 sobre x mais 1. Reparem que se substituísse agora o x por menos 1, obteríamos a interminação 0 sobre 0. Então, o que é que nós fazemos? Vamos por ali
fatorizar a expressão do numerador, limite, quando x tende para menos 1 de 3, abrir parênteses, x ao quadrado menos 1, x mais 1. Portanto, esta expressão aqui é uma diferença de quadrados, portanto, vou colocá-la de outra forma. Portanto, vai ficar 3x menos 1 que multiplica x mais 1. E assim podemos dividir tudo por x mais 1. Ok? Então, o que é que sobra? Sobra 3x menos 3. Ok, e agora, como x tende para menos 1, vou substituir o x por menos 1, que vai ficar menos 3 menos 3, que é igual a menos 6. Ora, segundo exemplo, portanto, é basicamente a mesma coisa, não é? Portanto, calcular a derivada no ponto de abscissa 2, utilizando a definição, está bem? Portanto, tem aqui o exercício resolvido, portanto, a derivada é 3 quartos, qual é a interpretação? Representa menos 3 quartos, representa o declive da reta tangente à função f no ponto de abscissa 2, ok? E depois podem confirmar o resultado na calculadora. Exercício 3. A distância em quilómetros percorrida por um carro é dada por dt igual a 40t ao quadrado mais 80t com t em horas. O carro passou pelos pórticos nos instantes 0,1 e 0,3 horas. Calcula a velocidade média e verifica se o condutor poderá ser multado, sabendo que o limite de velocidade desse percurso é 100 km por hora. Como sabem, em Portugal os radares de velocidade média são recentes, não é? São mais recentes no sistema de controle de velocidade. E a velocidade média ou a taxa média de variação é determinada com base no tempo que o veículo demora a percorrer a distância entre dois pontos de controle, ou seja, entre dois pórticos, ok? Então, temos que calcular a velocidade média, e a velocidade média através da fórmula, certo? Deu o quê? 96 km por hora, o que significa que o condutor não excedeu o limite de velocidade, que era de 100 km por hora. Podemos também observar de 0,1, o que é que significa que o carro ou o veículo passou pelo primeiro pórtico 8,4 km do momento inicial e pelo segundo 27,1 km do ponto de partida, ok? 3.2. Determina a velocidade instantânea registada pelo radar no instante 0,3 horas, utilizando a definição e verifica se o condutor ultrapassou o limite de velocidade de 100 km por hora. Portanto, é derivada no instante 0,3, ok? Portanto, já resolvi, aplicando a definição, deu 104 km por hora. Portanto, o condutor passou o radar a 104 km por hora, 4 km por hora acima do limite permitido. Ora, neste caso, temos o controle de velocidade com um único radar, que mede a velocidade num momento específico, tá? Num exato instante, digamos assim. Por último, a derivada aplica-se sempre que precisamos de medir a velocidade de mudança de algo num preciso instante, ok? Num momento exato. Na física permite que um radar calcule a velocidade exata num milésimo de segundo. Na medicina, determina a rapidez com que um fármaco entra na corrente sanguínea. Isso ajuda médicos a evitar intoxicidade. Se a derivada for muito alta, a concentração aumenta rápido demais, podendo atingir níveis perigosos para o doente. Na economia, é aplicada a problemas de otimização para determinar, por exemplo, o lucro máximo ou o custo mínimo. Na climatologia, mede a taxa de derretimento dos glaciares para prever o impacto de subida do nível do mar, ou seja, a derivada mostra se o ritmo de degelo está a acelerar em tempo real. Em suma, a derivada é um instrumento da matemática que mede a velocidade de mudança em determinado instante. Ou seja, o que é isto? Velocidade de mudança. Quão rápido ou devagar essa mudança acontece, ok? Num determinado instante.